when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Sejam muito bem-vindos ao canal Ler HQ07. No vídeo de hoje, trago a continuação de Hulk, Terra Arrasada. E se você ainda não assistiu aos eventos que iniciaram essa história, deixarei no comentário fixado e na descrição do vídeo. Galera, é muito importante que vocês deixem seu like para que assim o YouTube recomende os vídeos do canal para mais pessoas. Não custa nada e ajuda bastante o canal. Então, dado o recado e sem mais demoras, vamos para o vídeo de hoje. Agora, na Ilha Monstro, vemos o general lutando contra vários monstros gigantes e ele fala: então, vou virar ração de monstro? Tudo bem, mas não vou facilitar. E vemos ele enfiando um pedaço de madeira na língua de um monstro. Um dos monstros tenta agarrar Rick e o general o defende falando: e saiam de perto dele. Rick, acorde, garoto. Porém, um outro monstro gigante abre sua enorme boca cheia de dentes afiados. E de dentro da boca dele sai algo como se fossem pinças. E o general fala: não, se eu pudesse me transformar. Hulk chega no último instante, segurando aquelas pinças que iam esmagar o general. E ele fala: você pode. E o computador fala: teleporte Bannertech completo. Então, Hulk dá um tremendo soco no monstro, enquanto fala: mas acho que um bando de monstros gigantes ainda é pouco para disparar o processo no momento. Você precisa de mim. Hulk agarra o general, o salvando de ser mordido por um dinossauro. E ele fala: vamos, não me faça trabalhar sozinho, Ross. É quando vemos os olhos de Ross brilhando e ele começa a ficar vermelho. E ele fala: ponha-me no chão. Dá um tremendo soco no Hulk, enquanto o Hulk fala: assim é melhor. Aquele dinossauro morde o braço do Hulk vermelho. O Hulk vermelho fala: um erro, e dá um tremendo soco na cabeça do monstro. Hulk agarra o pé de uma criatura gigante e ele fala: vamos fazer um joguinho. E joga o monstro longe, enquanto fala: aposto que derrubo mais deles do que você. E o Hulk vermelho saltando para cima de uma criatura fala: sempre exibido, não? E ele dá um soco na cabeça do monstro, que parecia uma centopeia, enquanto fala: o mais forte de todos. Então vemos os monstros correndo, e o Hulk vermelho fala: já vão embora? E o Hulk verde fala: nenhum animal luta tanto por comida. Hulk vermelho se vira para ele e fala: eles não estavam só tentando nos devorar, estavam em marcha. Rick! E eles correm até onde Rick está. E o Hulk verde fala: ele pareceu nocauteado. E correndo até lá, o Hulk vermelho fala: não, aquela coisa entrou na carapaça. Ele ergue Rick e mostra aquela gosma, enquanto fala: isso está fazendo algo nele. Ele evitou que me pegasse. E o Hulk verde fala: Rick é durão. Vamos destruir o centro de controle no vulcão e depois eu saio de cena e deixo o Banner dar uma olhada nele. E eles olham para o vulcão, enquanto o Hulk verde fala: seja lá o que for, deve estar dentro do vulcão a coisa que causa a Terra Arrasada. Então, vemos o Hulk vermelho colocando o Rick nas costas. E o Hulk vermelho fala: vamos acabar logo com isso então. E vemos os dois saltando por cima dos monstros. E o Hulk verde fala: não estou acostumado a ser o baixinho. Hulk vermelho foi quase mordido por uma das criaturas. E ele fala: por mais feios que eles sejam, esses aí devem haver piores no olho do vulcão. E o Hulk verde, olhando as criaturas voadoras, fala: então, será que o pior é só um par de pássaros? Então vemos que aqueles monstros voadores atacam os dois Hulks, os pegando em cheio. Os dois caem no chão junto com Rick. E o Hulk verde fala: verdade, o pior é isso aí mesmo. E o Hulk vermelho fala: parece que me cozinharam as tripas. Vou pegar um desses rabos e... Porém, antes que eles terminem de falar, novamente, eles são atacados por uma daquelas criaturas, jorrando chamas neles. E o Hulk vermelho fala: eu não enxergo nada. E o Hulk verde fala: nem eu, mas estou ouvindo um chegar. O Hulk verde joga umas pedras na criatura. E o Hulk vermelho fala: boa, mas agora o outro está se preparando, se afastando para disparar à distância. E o Hulk verde fala:
podemos nos espalhar e esmagar a lateral do vulcão. Quem ele não pegar, entra. E o Hulk vermelho fala: se eu ainda pudesse absorver energia, só precisaria chegar perto e começar a sugar. Mas Banner tirou essa opção de mim. E o Hulk verde fala: Banner mentiu. Você ainda consegue. E o Hulk vermelho, muito surpreso, fala: quê? Por que isso não me surpreende? Então, ele salta para cima de uma criatura voadora, enquanto fala: Banner, seu mentiroso de uma figa, vem cá você. A criatura atinge o Hulk vermelho com suas chamas. E o Hulk vermelho fala: é isso aí, pode chegar perto, mais perto. Isso. E ele começa a receber as chamas, enquanto as absorve. E ele fala: quase esqueci como era. Então, vemos ele dando um tremendo soco na criatura, enquanto complementa o poder de vencer. E Hulk verde fala: se funciona, tá valendo. Rick começa a acordar e ele fala: ele deteve o passarinho porque eu não quero outra daquelas. E o Hulk verde fala: Rick, então o Hulk vermelho aterrissa enquanto fala: ele está bem? E Rick fala: qual é a sua definição de bem? E o Hulk verde fala: veja abaixo das calças. As rajadas dos monstros queimaram os parasitas. E Rick fala: foi genial, né? Tomei porrada 2 vezes aqui. Baita ajuda, né? E o Hulk verde fala: foi com sua ajuda que encontramos o verdadeiro problema. Agora, fique de lado enquanto entramos. E Rick fala: como se eu tivesse escolha, claro. E o Hulk vermelho fala: ou essa vai causar uma erupção, ou a gente encontra a máquina do M.O.D.O.K. Então, vemos ele dando um tremendo soco e arrebentando as pedras no seu caminho. E o Hulk verde fala: existe uma máquina? E o vermelho fala: acho que sim, o produto de uma mente doentia. Então, o Hulk verde fala: esses são os cérebros que M.O.D.O.K tirava dos seus clones? E o vermelho responde: para ter poder de processamento, ele deve ter mandado o resto para cá para fazer o supercomputador da Terra arrasada. É por isso que o Banner teve trabalho para desligar. Era um sistema orgânico, não dava para invadir. E um dos robôs fala: intrusos. E o outro responde: defendam o agrupamento. Então, nos é mostrado um enorme domo com vários enormes cérebros de M.O.D.O.K. Dentro dele, os robôs começam a atirar em Hulk. E Hulk fala: bom, estou acostumado a fazer o que o Banner não termina. Olha como o Hulk desliga isso. E ele salta furioso para cima daqueles cérebros. Porém, ele é atingido e começa a destransformar. E Hulk fala: não, agora não. Fica longe. E vemos Banner caindo dentro do domo dos cérebros, enquanto o Hulk termina falando: Banner. O Hulk vermelho chega até aqueles robôs e começa a esmagá-los. E um dos robôs fala: não atirem em Banner até ele sair do tanque. A onda cerebral está alvejando o outro. Quando ele se transformar, matem-no. E o Hulk vermelho fala: não vão me pegar, eu também tenho uma defesa, Banner. Enquanto começa a esquentar. E ele fala: não importa o que você queira que eu pense, posso tirar poderes deles também. E Banner grita: não faça isso. E o Hulk vermelho começa a esmagar aqueles robôs, enquanto fala: faço sim, porque eu posso. Chega dos seus joguinhos mentais, Banner. Veja, os cérebros são fracos demais para manter a missão. Acabou aqui, a Terra arrasada. O Hulk vermelho dá um tremendo soco naquele domo, quebrando tudo. E um dos robôs grita: o agrupamento, pare! E vemos Banner caindo junto com os cérebros. Rick chega até ele e o pega, enquanto fala: diz aí, chefia. E Banner fala: obrigado, Rick. Como você está? E Rick fala: me sentindo menos morto. E, uau, que cascata doida vocês dois fizeram. Então, vemos o Hulk vermelho esmagando 2 outros robôs. E ele fala: acho que peguei todos os MVAs, Banner. Por que você nunca joga limpo comigo? Queria me ver apanhar, é? E Banner fala: você não confiaria em mim se eu não pensasse que operei você. E o Hulk vermelho fala: então, houve cirurgia? E Banner fala: sou físico, não neurocirurgião. Se eu tentasse desfazer o trabalho de M.O.D.O.K, poderia piorar sua condição. Mas eu não estava mentindo sobre o efeito. Quando qualquer um de nós está na forma de Hulk, está sempre sugando energia gama ambiente
Não é do nada que se ganha essa massa muscular toda. E Rick fala, ou um bigodão, né? E Banner fala, a diferença com você é que pode absorvê-la direto de outras formas de vida, de um certo nível de poder, mas é como uma bateria indo além do seu limite natural. Você queima uma das suas células de armazenamento. E o Hulk vermelho fala, o que isso significa? E Banner responde, você tem duas, o vermelho e o Ross. Você vai perder uma delas se continuar abusando. Não sei qual. Pode ser sua humanidade ou o seu poder. E o vermelho fala, eu quero os dois. E Banner fala, está completamente em suas mãos. Se você perder o Ross, ao menos foi para acabar com a Terra arrasada. E o vermelho fala, aposto que o MODOK não calculou que o plano terminaria assim. E Banner responde, aposto que não. Enquanto todos eles veem os enormes monstros comendo aqueles enormes cérebros. E Rick fala, sabe, se eu tivesse terminado os estudos, acho que diria que isso é uma metáfora de alguma coisa. Fim da Terra arrasada. Agora, em um local oculto, vemos um MVA observando um enorme computador. Enquanto ele fala, o agrupamento parou de transmitir e alguém fala, estou ciente disso, obrigado. E o MVA fala, claro que está. Eu não queria sugerir que o conhecimento escaparia a você, mente superior. E a mente superior fala, por favor, 0361, não precisa temer todas as minhas reações. Não exterminarei sua rede neural. Nesse aspecto, não sou como meu predecessor. Cá entre mim, você e os outros modelos de vida artificial, suspeito que ele tentava compensar alguma coisa. Ele não era um assassino, não em sua forma original. Então, vemos a imagem de Josh Tarleton. Apesar da transformação em um estado de vida superior, ele dificilmente justificava a sigla, não é? Digo, ele nunca causou o tipo de morticínio que se esperaria de um mecano-organismo operacional destinado à ocisão e carnificina. E um dos robôs fala, os nervos e o suprimento de sangue estão prontos para a coleta. E a mente superior fala, obrigado 0442. Embora nunca dissesse isso, ele obviamente compreendia. Ele deu o passo seguinte, que trouxe todos nós até esse grande dia. E um dos MVAs fala, descendo o arpeu, e vemos um enorme cérebro. E a mente superior continua falando. Ele permitiu que esse único cérebro não tivesse suas funções superiores cortadas, enquanto os outros cérebros foram usados para processamento de dados. Esse teve a chance de se desenvolver. Não sei se conseguem apreciar a profundidade de tal ato, visto que são apenas vidas simuladas. Para vocês, é uma duplicação lógica, mera regeneração de células para manter uma entidade funcionando. Mas é mais do que isso. O DNA é o mesmo, mas MODOK sabia que sua encarnação seguinte não seria simplesmente uma cópia de si. Mesmo após transferir as mesmas memórias, ele teria uma nova personalidade, um novo propósito. E vemos um MVA, e ele fala, estabelecendo conexões na ordem predeterminada. E a mente superior fala, um ato gracioso de criação para viver, o mesmo em muitos aspectos, mas não mais o mesmo ser. Eu ficarei incomunicável durante a fase final. E o MVA fala, sequenciamento completo, mente superior. O procedimento foi bem sucedido? E vemos um novo MODOK falando. Claro que foi. Não havia espaço para erro. Vocês podem reacoplar meu crânio e suturar-me. Quero experimentar o mundo na forma corpórea imediatamente. E o MVA fala, havia sido planejado um período recomendável de 36 horas de repouso. Não questiono suas ordens. E o novo MODOK fala, 0737, como eu disse ao 0361, você não precisa pisar em ovos perto de mim. Engendrei esse corpo com muito menos nervos. Não tenho o mesmo interesse em sentir dor que o meu progenitor tinha. Ele era um grande organismo e hoje brindaremos a sua persistência. Ele compreendeu a extensão do poder que desafiava. Sabia que poderíamos tombar perante os Hulks. Ele infligiu destruição ao mundo e chamou o programa de Terra Arrasada. Seus inimigos tomaram isso literalmente. É claro, um supervilão iria querer um mundo destruído. Caso fosse derrotado, não é? Dificilmente. Isso seria uma distração elaborada.
enquanto a fase mais sensível tinha início, um ato de criação, um processo que refinaria os traços mais eficientes do ser chamado MODOK. Não um técnico de laboratório transformado em cobaia contra a vontade por agentes dúbios da IMA, mas um ser que gera sua própria existência, que pavimentará novos rumos nessa encarnação. Então, vemos um novo MODOK extremamente poderoso, e ele fala: a maior mente a ser produzida nesse mundo e época. Conheçam o MODOK superior. E os MVAs gritam: MODOK vive! Continua. E então, galera, o que acharam do vídeo de hoje? Comentem aqui embaixo, curtam e nos ajudem a compartilhar os vídeos. E até o próximo vídeo. Valeu!